Fala pessoal, hoje vamos falar sobre como a inteligência artificial pode transformar a maneira como você lida com suas finanças. Imagine ter um assistente financeiro 24 horas por dia que pode te ajudar a economizar dinheiro, investir melhor e organizar suas finanças, tudo isso de forma gratuita. Hoje eu vou mostrar aqui vários cenários de investimentos, questões financeiras e algum deles com certeza vai ser útil para você. O primeiro cenário diz respeito à criação de um orçamento mensal, para você organizar sua vida financeira e ver aonde você gasta cada parte do seu dinheiro. Então eu vou pedir para o ChatGPT criar um orçamento mensal detalhado para uma pessoa que ganha 5 mil por mês, mora de aluguel e quer economizar para comprar um apartamento em 5 anos. Vamos ver o que ele responde. Ele trouxe aqui, para uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês, mora de aluguel e deseja comprar um apartamento em 5 anos, o orçamento mensal precisa ser enxuto, intencional e com foco na poupança e investimento disciplinado. Meta, comprar um apartamento em 5 anos. Valor estimado, 150 a 250 mil de entrada, considerando o imóvel de 300 a 500 mil. Tá? Isso aqui você adequa à sua realidade. Tá? Vamos supor que o imóvel não está nessa faixa, tá um pouco acima. Você coloca aqui, pede para ele e ele vai reajustar os planos com base nisso. Tá? Orçamento mensal detalhado. Aqui ele trouxe uma média dos custos, tá? Você também pode alterar, mas ele trouxe aqui aluguel de 1.200, contas fixas 400, mercado de alimentação 900, transporte, saúde, lazer, educação, emergências. Tudo isso somando R$ 2.500 e sobrou também R$ 2.500 para investir no imóvel, que é 50% da renda. Dicas de investimento para a meta: reserva de emergência, 5 mil a 10 mil antes de tudo, aporte mensal para imóvel, 70% em tesouro IPCA+, e 30% em CDBs conservadores. Então isso aqui também é um resumo que ele traz, né? A gente pode, mais para frente no vídeo, pesquisar outros tipos de investimento, certo? Resultado aproximado em 5 anos, com aporte de 2.500 por mês, uma média conservadora de 0,65 ao mês. O valor acumulado estimado vai ser de 180 a 200 mil reais em 5 anos, certo? Que podem ser usados como entrada de um apartamento, como ele trouxe. Alguns ajustes: se o aluguel for mais alto, reduzir lazer, ganhos extras, direcione para os investimentos e revisar o orçamento a cada 5 meses. No final, pessoal, ele ainda sugere para gerar uma planilha automática de controle mensal ou criar uma simulação mais precisa com juros reais esperados. Então eu vou pedir aqui para ele criar essa planilha e a gente vai ver como que ela fica. Aí aqui está a planilha que ele deu para a gente, pessoal. Os dados não estão bem organizados, mas a gente pode fazer isso facilmente. A gente pode selecionar essa primeira coluna aqui, vir em dados, texto para colunas, e aqui a gente vai avançar, selecionar vírgula como separador, porque a vírgula que separa aqui é a categoria do valor, do porcento da renda, do gasto, etc. Clicar em avançar e concluir. Agora a gente já tem uma tabela um pouco mais organizada, a gente pode centralizar aqui, aumentar um pouco o tamanho da coluna. Enfim, a gente pode personalizar a nossa planilha e alterar os valores para se adequarem à nossa realidade. Pessoal, então antes de seguir com esse vídeo, eu vou parar um pouco para mostrar noções básicas de investimento para vocês, que vão proteger vocês de alguns riscos que podem acontecer no investimento e vai também te dar conhecimento para entender o que você está fazendo antes de começar a investir, tá certo? Então vamos lá, introdução a investimentos. Antes de investir, pessoal, é sempre recomendado ter uma reserva de emergência, ou seja, ter um dinheiro que está investido em alguma aplicação muito segura, que você pode retirar a qualquer momento, para, em caso de emergência, vamos supor que você bateu o carro, ou que sua prima está doente, você precisa enviar um dinheiro para ela. Enfim, existem muitas maneiras que você pode precisar de dinheiro rápido, e a última maneira que você quer é ter que pedir um empréstimo, ter que se endividar, porque dívidas e empréstimos sempre tem juros muito altos, então vai te fazer, no final das contas, perder muito dinheiro, tá? Então é recomendado que você tenha uma reserva de emergência de 3 a 6 meses dos seus gastos fixos mensais. Ou seja, se você gasta R$ 2.000 por mês de gasto fixo, é recomendado que você tenha uma reserva de emergência ali de 3 a 6 vezes isso, ou seja, de 6 mil a 12 mil reais, certo? Que é um valor que vai te manter vivo, digamos, sobrevivendo com seu padrão de vida por 3 a 6 meses, até que você se reorganize e consiga voltar a ter uma renda normal. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, quite suas dívidas. Se você tem alguma dívida, principalmente se for uma dívida cara, vale muito mais a pena você quitar essa dívida antes de você investir, porque essa dívida às vezes tira 10% ao mês do seu dinheiro e o investimento vai te dar talvez 1% ao mês. Então a dívida tem um potencial muito maior de te tirar dinheiro do que o investimento tem um potencial de te dar dinheiro, de te dar de retorno. Certo? Então, foque em quitar suas dívidas, a não ser que seja uma dívida de financiamento que está controlada, que tem os juros baixos, aí você pode pensar em investir, tá certo? E o último ponto é: comece com pouco, tá? Sempre que você começar a investir, comece com 30, 50, 100 reais, não vai de vez com todo o seu dinheiro, porque você está aprendendo a lidar com esse novo sistema, né? Então, você quer
colocar um pouquinho, acompanhar, ver como é que funciona e todo mês colocar mais um pouquinho para você ver o seu dinheiro crescendo, ver a bola de neve que vai se formando. Então, pessoal, vamos resumir aqui as duas formas de investimento que existem, né? Todos os investimentos que existem no mundo podem ser resumidos nesses dois, que são renda fixa e renda variável. Renda fixa funciona como? Você vai emprestar o dinheiro para alguém ou para alguma empresa. Então vamos supor que eu, Bruno, empresto R$100 para o Banco Inter. Esse Banco Inter vai usar o dinheiro dele para emprestar para outras pessoas, para ganhar mais dinheiro, para fazer várias operações. E quando eu precisar do dinheiro, eu vou pegar o dinheiro de volta. Eu vou pegar os mesmos R$100? Não. O Banco Inter vai me pagar um juros, vai me pagar um rendimento por aquele dinheiro e eu vou conseguir mais do que R$100 de volta, certo? Então, quais são os exemplos de investimento em renda fixa? Tesouro Direto é o primeiro, que é o quê? É você emprestar dinheiro para o Brasil. O Brasil precisa de dinheiro para pagar as dívidas públicas, para enfim, para diversas situações, e emprestar dinheiro para o Brasil é uma das operações com menos risco. Porque qual é o grande risco da renda fixa? Por exemplo, você empresta dinheiro para uma empresa e essa empresa foi à falência. Ela não vai te pagar o dinheiro de volta. Então esse é o grande risco da renda fixa. Mas é um risco baixo. Por quê? Porque você vai focar aqui em emprestar dinheiro para instituições muito grandes e muito difíceis de quebrar, como bancos grandes, né, como o Brasil, no caso do Tesouro Direto, ou como grandes empresas que estão no mercado há muitos anos. Então o risco da renda fixa é baixo se comparado ao da renda variável e nós vamos entender agora por quê. A renda variável é diferente da renda fixa, claro. Na renda variável você compra um ativo que pode cair ou subir. O que é um ativo? É como se fosse parte de uma empresa. Digamos que tem uma padaria na sua rua. Se você comprar uma parte daquela padaria, vamos supor que você comprou 10% daquela padaria. Todo o lucro que a padaria vai recebendo ao longo do tempo, você vai ganhar uma parte desse lucro, tá? Então a renda variável é você comprar parte de algum negócio. Quais são os exemplos de renda variável? Ações, que é quando você compra parte de empresas como Itaú, Banco do Brasil, Vale, Petrobras, isso tudo são ações. Fundos imobiliários, que são fundos que se juntam para comprar imóveis, e criptomoedas também, como Bitcoin. É um tipo de renda variável porque é uma moeda que pode subir ou descer, né, se valorizar ou se desvalorizar, à medida com que as pessoas criam interesse em comprar ou não essa moeda. E quais são os riscos? Os riscos da renda variável são muito mais altos, porque ela está suscetível aos cenários que você não controla. Por exemplo, se tem uma guerra agora na Ucrânia, pode ser que todos os ativos do mundo comecem a se desvalorizar porque as pessoas vão achar em geral que essa guerra pode gerar consequências no mundo todo e não é o momento agora de investir porque os ativos podem se desvalorizar. Então a renda variável ela é muito mais volátil. O preço do ativo que você compra, ele sobe e desce o tempo todo. Então esse não é um tipo de investimento que é adequado para quem está começando, tá? Sempre comece a investir pela renda fixa, porque o risco é muito mais baixo e controlado. Certo? Então, para finalizar, vamos ver as regras de ouro aqui nos investimentos. Invista com objetivo. Viagem, aposentadoria, comprar um carro. Seu destino define o melhor caminho. Então, sempre tenha um objetivo, porque isso vai te fazer ter a terceira regra de ouro aqui, que é a consistência. Consistência é maior do que valor. É melhor você investir R$100 por mês, sempre, do que R$1.000 uma vez e parar. Tá? E é por isso que a gente começou a fazer aquele cálculo do orçamento mensal, para você descobrir quanto que você pode investir por mês. Tem gente que vai conseguir investir R$100 por mês, tem gente que vai conseguir investir 500. Enfim, adeque a sua realidade, mas invista todo mês um pouquinho, porque isso vai fazer você criar maturidade nesse quesito e vai fazer você juntar muito mais dinheiro ao longo do tempo. Segunda regra, evite modinhas. O que dá lucro rápido também dá prejuízo rápido, tá? Apostas, tigrinho, tudo isso, pessoal. Isso é feito para você perder dinheiro, então evite esse tipo de coisa. E proteja seu futuro, diversifique. Não coloque tudo em uma única aplicação. Então a gente pode aqui explorar também algumas opções que nós temos para não colocar tudo em um lugar só. Segundo cenário, analisei meus extratos bancários e percebi que gasto muito com delivery e streaming. Pode me ajudar a criar um plano para reduzir esses gastos sem sacrificar totalmente meu conforto? Claro, Bruno, vamos direto ao ponto. Meta clara, reduzir em 50% os gastos de delivery e streaming. Regra 121, uma vez por semana, delivery permitido. 2 vezes por mês, delivery premium, restaurante mais caro. 0 impulsos, nada fora da regra. Cofrinho do delivery, toda vez que você resistir a pedir, transfira 30 a 50 reais para a conta de investimento ou reserva. Cardápio de conforto rápido, prepare 3 refeições coringas, fáceis e saborosas que substituam o delivery. Então ele dá aqui várias opções
para você criar uma estratégia de fato e implementar essa estratégia para conseguir economizar dinheiro. Streaming também, mesma coisa, regra, compartilhamento legal, planejamento de maratonas. Então, é um assistente de fato que vai te dar várias dicas de como juntar aquele dinheiro a mais para você atingir os seus objetivos. Terceiro cenário, eu tenho dinheiro para investir, mas eu não sei aonde. Então eu vou perguntar aqui para o ChatGPT, quais são as melhores opções de investimento de renda fixa no Brasil atualmente? Compare rendimento, risco e liquidez. Só que um detalhe, para essa opção, eu vou selecionar aqui ferramentas, buscar na web, porque assim eu garanto que o ChatGPT vai buscar as notícias mais atualizadas e vai me dar a resposta mais precisa sobre as melhores opções de investimento. Ele já trouxe aqui pra gente. Principais opções de renda fixa em 2025. Tesouro Direto Selic 2029, Tesouro IPCA 2035 e Tesouro Pré-fixado. E ele fala aqui um pouco sobre cada uma. Realmente, Tesouro Direto é uma ótima opção porque é muito seguro e está com a taxa alta atualmente por causa da Selic de 14,75% ao ano. CDBs, liquidez diária, e bancos digital e fintechs oferecem CDBs com rendimento entre 102% e 107%. Então, realmente a gente consegue um CDB ainda com uma taxa um pouco maior do que a Selic, porque a Selic é geralmente 100% do CDI, e os bancos conseguem oferecer para a gente 102% a 107%, um pouquinho a mais, certo? LCI e LCA, títulos isentos de imposto de renda. Então, lembrando, as primeiras duas opções aqui são títulos que ainda vai ser descontado o imposto de renda, que é um imposto de renda regressivo que fica em média ali a 20% sobre o seu lucro. O LCI e o LCA são o tipo de investimentos que não tem imposto de renda, então eles podem render um pouco menos às vezes do que o CDB, mas considerando que não tem imposto de renda para descontar depois, ele pode no final te dar um rendimento líquido maior do que o CDB ou o Tesouro Selic, certo? Debêntures incentivadas. Ele fala várias opções e cria aqui uma tabela para a gente para comparar facilmente cada uma das opções. Então, Tesouro Selic, e ele fala aqui também sobre liquidez, tá? Tesouro IPCA+, às vezes tem essa liquidez, mas às vezes você tem opções de tesouro também que você prende seu dinheiro e só consegue resgatar no vencimento. Então, tem que ficar atento com isso. CDBs, LCIs, LCAs e etc. Estratégia por perfil de investidor. Se você for conservador, priorize Selic e CDBs. Se você for moderado, combine Tesouro IPCA com CDBs e etc. Então, é um guia muito interessante para você ter aqui, você que não tem noção de investimento, você já entende um pouco do que está acontecendo. E se você tiver alguma dúvida, você pode vir perguntando, cara, não entendi o que é CDB. Me explique melhor e dê exemplos. O CDB é um investimento de renda fixa emitido por bancos. Como funciona? Tipo de CDB. Exemplos. Banco XP, ó, tem rentabilidade até 150% do CDI. Banco Neon, Sofisa. Enfim, ele dá várias informações aqui que você precisa sobre como fazer esse investimento. Você pode perguntar também algo simples como: nunca investi na vida. Como faço? Quero um banco que seja fácil e rápido. Ele trouxe aqui, passo a passo para começar a investir. Escolha um banco, abra sua conta, transfira um valor inicial, acesse a área de investimentos, escolha investimento em renda fixa, acompanhe seus rendimentos. Então aqui ele dá as ideias de alguns bancos. E qual o banco que eu uso, pessoal? Eu uso particularmente o Banco Inter, tá? É um banco que tem pouquíssimas taxas. Se ele taxar alguma coisa, ele vai te falar, mas geralmente não tem taxa para investir em renda fixa, etc. É um banco que é super fácil de mexer no aplicativo, tudo é digital, você nunca vai precisar ir numa agência. Então é um banco que eu gosto bastante, mas fica aí da sua preferência escolher o banco que mais for confortável para você. E uma última dica que eu tenho é pedir para ele fazer cálculos para você. Então, eu criei uma situação aqui em que eu tenho 20 mil reais investidos, invisto R$1.000 por mês e todo investimento está rendendo 105% do CDI. Calcule quanto terei em 2 anos, considerando a taxa Selic de 14% ao ano. Ele já trouxe aqui os parâmetros iniciais que eu forneci, transformou em taxa mensal, criou a fórmula do valor futuro, calculou tudo e me deu aqui o resultado final aproximado de 53.226. Esse é o valor que você teria ao final de 2 anos mantendo esses investimentos e essa rentabilidade, certo? Então, pessoal, que você consegue ter ideia de quando você vai conseguir realizar algum objetivo, eu sempre recomendo que você tenha um controle mensal dos seus gastos, assim você consegue entender quanto você consegue juntar por mês e, às vezes, reduzir alguma coisa que está sendo gasta e você não está usando necessariamente, como um streaming, um iFood, que a gente deu um exemplo aqui no vídeo. Tente sempre guardar um valor mensal para investimentos. Então, antes de você gastar, antes de você usar seu dinheiro para comprar alguma coisa de lazer,
Assim que cair a renda que você tem, defina se você vai guardar 10, 15, 20% desse dinheiro, mas guarde, porque isso vai te ajudar a juntar uma bola de neve, né? Quanto mais você guarda, mais os rendimentos vão render para você, é dinheiro trabalhando para você de graça. Então, vale muito a pena você entender o básico de investimentos ali, e o ChatGPT é uma ferramenta muito fácil para te ajudar com isso. Então, pessoal, esse vídeo foi um resumo de algumas ideias, alguns cenários que você pode simular junto com o ChatGPT. Tem muito mais opções, você pode ter uma conversa muito mais profunda com ele, então falar inicialmente o que você está pensando para os seus investimentos, depois ele vai te dar dicas, depois você pode falar, olha, fiz isso, tá ok, e ele vai te confirmar, ou vai falar para você ter outra estratégia. Então, pessoal, usem essas dicas com cuidado, com responsabilidade, tá? A nossa vida financeira que tá em jogo aqui, isso é algo muito importante, mas eu acho que as dicas desse vídeo vão fazer muito bem a sua gestão financeira se você conseguir ter essa experiência junto com a IA, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!